Saudação, meus amados e queridos. Quero nesta oportunidade, neste momento, trazer uma palavra para o seu coração. A palavra está no capítulo 4 de Marcos, dos versículos 35 ao 41. Texto muito bem conhecido por todos, muito lido, muito pregado pelos pregadores, lido nos cultos, lido nos momentos difíceis da vida. Um texto que é bastante conhecido nosso. Depois de Jesus ter ensinado por várias parábolas sobre o barco que justamente ele vai atravessar, capítulo 13 de Mateus diz que ele, temendo ser apertado pela multidão, ele sobe no barco, em mar, e começa a ensinar aquela multidão que se assentou em volta daquele barco. Jesus faz do barco o seu púlpito e da praia o templo, a igreja. E ali começa a falar os mistérios, a falar por parábolas. Enquanto os judeus fecharam as portas para Jesus nos seus templos, nas suas sinagogas, Jesus abre uma em lugares inusitados, nos mostrando que a palavra de Deus não deve ser calada, não deve ser amordaçada, mas tem que ser pregada não importando o lugar, não importando o momento, pois quem transforma o ambiente somos nós. Nós somos transformadores de ambiente. O lugar talvez para os judeus impróprio de se falar a palavra de Deus, Jesus torna ele próprio. Na beira da praia, sentado no barco, o púlpito balançava, mas ele pregava a palavra de Deus com autoridade, de forma que ele se assentou no barco e as pessoas o ouviam. Tamanha autoridade que Jesus falava, não precisava ele estar em pé. E então Jesus, no final destes ensinos por parábolas, ele diz para os seus discípulos no capítulo 4 de Mateus, no versículo 35: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E então eles saem daquele lugar, daquele destino onde eles estavam, à beira do mar de Genezaré, ou Mar da Galileia, e sai rumo ao outro lado do lago. Mas no meio do caminho eles enfrentam uma grande tempestade, e isso não era de estranhar para os discípulos, que conheciam o lugar muito bem, conheciam a geografia do lugar, conheciam o clima do lugar, conheciam que aqueles eventos naturais, tempestades, eram naturais ali naquela região do Mar da Galileia, envolta por montanhas, de forma que naturalmente sempre acontecia. E como os discípulos, na sua maioria, ou todos mais ou menos, com bastante conhecimento, uns mais, outros menos, da pesca, muitos deles pescadores, ou todos, se não todos, mas tinham experiências com pescas, eles conheciam e já tinham passado por estes momentos difíceis em uma pesca. Mas eles se encontram diante de uma grande tempestade, a Bíblia diz, de forma que a água estava enchendo o barco. Estavam perto de ir a pique, estavam perto de sucumbir, de naufragar. E a Bíblia diz que quando eles veem que não podem mais fazer nada, a Bíblia diz que quando eles já estão desesperados por causa daquela situação, o versículo 38 claramente diz que Jesus estava na polpa dormindo. Jesus estava dormindo. É digno de observar, porque o texto diz que Jesus estava dormindo. E eles vão e diz: Mestre, não te importa que pereçamos? Não te importa que sucumbamos
a essa tempestade. O Senhor não se importa que nós vamos afundar, que nós vamos naufragar. O Senhor não se importa que essa tempestade esteja nos molestando. Conhecedores da autoridade que o Senhor tinha. Talvez o pensamento deles era que Jesus ajudasse eles a tirar a água do barco. O pensamento deles talvez fosse que Jesus pudesse fazer algo compreensíveis à sua mente, à sua mentalidade. Não esperavam talvez que Jesus pudesse fazer o que Jesus fez e são pegos de surpresa. Então eles acordam Jesus. Não te importa, Jesus. Não te importa que nós vamos sucumbir. Eu quero dizer nesta tarde, neste dia, nesta manhã, nesta noite, não importa qual hora você esteja assistindo, que aquilo que Deus disse para a sua vida, Ele vai cumprir. Quando Jesus estava dormindo no barco e os discípulos foram acordar Ele, desesperados, perguntando a Ele se Ele não se importava, Jesus se levanta do barco, acorda do seu sono, então repreende a tempestade, o vento, e manda o mar se aquietar. E a Bíblia diz que, no versículo 39, que fez-se grande bonança. E no versículo 40, Jesus faz uma pergunta cirúrgica. Uma pergunta para levar os discípulos a ficar reflexivos, a ponderar sobre aquela pergunta. Não se exigiria uma resposta, mas se exigiria uma autoanálise da sua fé, do seu estado espiritual. Jesus pergunta: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Por que Jesus pergunta desta forma aos discípulos, sendo que era natural, diante das circunstâncias em que eles se encontravam, o desespero? Você se vê em alto mar e as ondas altas, as águas entrando no barco, e você sente que você está a ponto de ir a pique e você está distante de terra, de forma que se você naufragar ali, as chances são mínimas de você sobreviver. O desespero é normal, o desespero é natural. Mas por que Jesus pergunta: não tendes fé? O primeiro versículo do texto, ele explica tudo, ou explica todo o texto. Explica por que Jesus estava dormindo, explica por que Jesus fez esta pergunta para os discípulos. Jesus diz, o versículo diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, ou seja, Jesus disse para os discípulos: passemos para outra margem. Observe comigo que Jesus não está dizendo: vamos tentar passar para o outro lado. Observe comigo que Jesus não está dizendo: nós vamos ver se nós conseguimos passar para o outro lado. Nós vamos fazer uma tentativa de passar para o outro lado. Jesus não está falando em possibilidades. Jesus está falando de certeza. Ele disse: passemos. Ou seja, Jesus já saiu desse lado do mar com a certeza de que iria chegar do outro lado. Porque a palavra de ordem foi: passemos. E ele iria passar. Eles iriam chegar do outro lado, porque a palavra de Jesus foi clara, incisiva e certeira. Passemos para o outro lado. Por isso é que Jesus estava dormindo, porque ele estava tranquilo, a palavra já tinha sido dada, a ordem já tinha sido dada, e não importava nada o que fosse acontecido durante o percurso, mas eles iriam chegar, eles iriam passar,
Por isso é que Jesus estava dormindo, porque ele estava descansando na palavra que ele mesmo lançou, que iria passar para outra margem. Mas os discípulos não se ativeram a isso, a essa palavra, e titubearam na sua fé diante das circunstâncias que vieram naquele momento. O que acontece muitas vezes com a nossa vida. O Senhor dá uma palavra de ordem na nossa vida. O Senhor nos faz promessas. Quantas e quantas promessas nós temos na Bíblia para a nossa vida, e muitas vezes, diante das tempestades que se levantam, nós queremos desistir. Esquecemos que Jesus não disse que vocês vão tentar chegar a Jerusalém. Ele disse que se creres neles, tem a vida eterna. Jesus não disse que se nós tivéssemos confiança nele, talvez, possivelmente, quem sabe, nós iríamos chegar a Jerusalém, a Nova Sião. Nós iríamos chegar à Terra Prometida, a Jerusalém Celeste. Jesus não disse que se nós depositássemos a nossa confiança neles, porventura, nós talvez chegássemos lá. Não. Ele disse que se nós crêssemos nele, nós tínhamos a vida eterna. Isso é certeza. Ele disse também que ele estaria conosco através do Espírito Santo, o outro Consolador que ele enviou quando ele foi. Ele deixou o Consolador. Ele não disse que talvez em alguns momentos ele estaria conosco, não. Ele estaria conosco todos os momentos. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Então, quando a tempestade se levantar, não esqueça. Deus, o Senhor, não volta atrás naquilo que promete. Se Ele prometeu, é certo que se cumprirá. Se Ele disse que iriam chegar no outro lado, que eles iam passar para o outro lado, é porque eles iriam chegar. Mas no meio do caminho teve a tempestade. Sempre tem. Entre o Egito e Canaã, tinha o deserto. Entre o nascimento de Jesus, a sua morte, entre o nascimento de Jesus e a sua ascensão ao céu, em corpo glorioso, existiu a cruz. A sua morte, a sua crucificação, o seu sofrimento. No percurso vai existir dificuldades, como disse um escritor. Jesus nunca disse que a caminhada seria fácil, mas que a chegada valeria a pena. As circunstâncias vão surgir e tempestades vão se levantar, mas nós temos que nos apegar não à tempestade, não às dificuldades, não à água que está entrando no barco, mas aquilo que o Senhor disse ao nosso respeito. Então aquilo que Ele disse ao nosso respeito vai se cumprir. E não há ninguém na terra nem no inferno que possa retirar a promessa de Deus para a nossa vida, a sua palavra de ordem. Paulo disse que nada pode nos separar do amor de Deus. A morte pode nos tirar o físico, mas não pode nos tirar da vida eterna. Não pode nos tirar da presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, é por esta razão que Jesus faz esta pergunta aos discípulos. A palavra de Deus para este dia, para você, é aquilo que Ele prometeu, é certo que vai ser cumprido. Se Ele disse que você vai chegar, se Ele disse que você vai fazer, se Ele disse que você vai ser, e se Ele disse que você vai conseguir, é porque você vai conseguir. Mas as dificuldades, elas sempre vão existir. As dificuldades não são para você querer pular do barco, não são para você querer sair do barco, não são para você se desesperar. É para fazer você lembrar daquilo que Ele disse antes de você chegar onde você está. É para você se lembrar da palavra de promessa que Ele fez ao seu coração. Então as dificuldades faz você voltar no passado e lembrar que Deus tinha prometido aquilo que Ele prometeu. Então se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Passemos para a outra margem. Não é uma possibilidade, é uma certeza.
Então aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus disse que ia fazer na sua vida, não é uma possibilidade, é uma certeza. Esteja alinhado com o plano de Deus, dentro da vontade de Deus, debaixo do esconderijo do Altíssimo, e a promessa de Deus, a gloriosa promessa de Deus, ela vai se cumprir, literalmente, e sem sombra de dúvidas na sua vida. Então as dificuldades eu sei que vão existir, e talvez neste momento as lágrimas lhe acompanhem muito mais do que os dias felizes. Os dias tristes são muito mais férteis do que os sorrisos. A dificuldade é muito mais do que a bonança. Os dias de sofrimento são muito mais do que os dias de bênçãos. Eu sei que nesse momento o sofrimento pode ser maior, mas nada, nenhum sofrimento é para ser comparado com a glória que em nós há de ser revelada. Eu sei que neste momento está doendo, está sofrido, está difícil. O barco está quase afundando, as coisas estão dando errada, não estão saindo daquela forma como você planejou, mas é apenas a água entrando no barco, mas o Senhor está contigo nele. Então, portanto, não temas, não tenha medo, porque a palavra que ele disse, passemos para outra margem, vai se cumprir, e não há nada, nenhuma água, nenhuma tempestade que afunde o barco em que o Senhor está. Então, as dificuldades, elas estão aí, estão vindo sobre a sua vida, ou vão vir sobre a sua vida, para fazer você lembrar de que Deus fez promessa a você. De que Deus fez promessa a você. Deus abençoe a sua vida e fique com esta palavra em nome de Jesus.